Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Aline aqui mais uma vez para dar aula para o terceiro ano, né? Nossa aula de hoje é a aula de História, nossa segunda aula do volume 2 Farias Brito. Antes de a gente começar a aula, sempre eu falo, pegue seu material, procure um lugar legal, né? Sem muito barulho, para você prestar bastante atenção na aula, tá bom? Olha só, as páginas que nós vamos trabalhar hoje vai dar 114 até a 117. E aí, lá na 114, nós temos o capítulo 2, que vai falar das vilas às cidades. Vamos só voltar um pouquinho no que nós trabalhamos na aula passada, onde nós falamos sobre o quê? Sobre os primeiros habitantes, não é? Aqui do nosso Brasil, falamos dos portugueses que vieram, escravizaram os índios, exploraram as riquezas do nosso Brasil. E aqui a gente vai falar das vilas às cidades, ou seja, nós vamos ver que alguns colégios aqui que eram feitos naquela época eram transformados futuramente em vilas ou em cidades. Vamos lá. Olha só, além da exploração econômica, que nós já havíamos falado, né? Também havia o quê? Interesse do governo português em difundir. Tia, o que é difundir? E aí, gente, o que será? Espalhar, não é isso? Difundir é espalhar, espalhar e juntar ao mesmo tempo. Espalhar o quê? Ó, a religião católica nas terras que se tornariam o Brasil. Então, além de toda aquela exploração, eles queriam trazer essa religião católica para cá também, para o nosso Brasil. Por isso que a partir de 1549, olha só o que aconteceu. Foram enviados às terras membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. E para que eles mandaram essa companhia? Eles queriam o quê? Fazer com que os índios se tornassem católicos, fossem pessoas religiosas. Por quê? Porque os índios, na verdade, eles cultuavam a natureza, né? Os elementos da natureza. Então, para eles aqui, isso era pecado. Então, trouxeram essa companhia aí, né? De religiosa para justamente fazer isso, fazer com que os índios se tornassem católicos. Olha só, os jesuítas e os índios. Os jesuítas também, gente, eles exploravam os índios. Eles, além de explorar toda a nossa terra do Brasil, eles também exploravam os índios, escravizaram também os índios. Se aproveitaram, né? Assim como os portugueses se aproveitaram também. Olha só, mostrando aqui, ó, as pessoas, os religiosos que vieram para cá, para o nosso Brasil, para tornar esses índios católicos. Olha, tá mostrando aqui, ó, eles ensinando o catolicismo, ó. Tá vendo? Nas imagens. Aí o que ele diz aí, ó? Que os membros dessa ordem religiosa, eles eram chamados de jesuítas. E eles tinham o quê? Ó, a missão deles era ensinar a religião católica, como eu falei para vocês. Os índios, eles cultuavam as coisas da natureza. Então, para os jesuítas, isso era errado, era muito pecado. Eles queriam trazer os índios para mais perto de Deus. E como é que eles fariam isso? Ensinando esse catolicismo para ele. E aí o que mais que ele ensinava? Ó, ele ensinava também a língua portuguesa para os indígenas. E para isso eles fundaram alguns colégios. Eles foram ensinando a língua deles para os indígenas. Porque até então os indígenas eles tinham uma outra língua. Eles falavam tupi-guarani. E aí eles, para poder se comunicar também, e tinha os colégios que eles foram fazendo. E o que eles iriam ensinar nesses colégios? Além do catolicismo, eles iam ensinar a língua portuguesa. Olha só, esses colégios futuramente, lá no começo fala das vilas e cidades, né? Eles iam ser transformados em vilas, ok? Olha só o que quer dizer aqui, a representação de assentamento jesuíta há mais de 400 anos. Antes de construir as escolas, os jesuítas, eles, ó, moravam nessas casas de madeira. O que a gente quer dizer, o que a gente pode supor com isso? Que eles realmente também se abancaram aqui no nosso Brasil, tomaram posse também aqui do nosso Brasil. Foram mandados por quem? Pelos portugueses, justamente para ensinar essa religião para os indígenas. E para que, gente, esse ensinamento? Para eles ficarem cada vez mais presos aos portugueses, no caso aqui, aos jesuítas também. Aí ele faz o questionamento, por que o governo português ele incentivou a vinda dos colonos para o Brasil? Por quê que eles incentivaram essa vinda desses colonos aqui para o nosso Brasil? E aí? O que ele disse? Olha o que ele queria. Explorar e poupar as terras. Tia, o que é isso aí? Explorar. O que foi que eu disse para vocês? Aqui no nosso Brasil tinha várias riquezas.
Era cheio de riqueza, por isso que os portugueses vieram explorar. Como eles encontraram os índios, e aí eles começaram o quê? A explorar os índios também. Além das nossas riquezas, eles exploraram os índios. E por que os jesuítas vieram para o Brasil? O que foi que eles vieram fazer? Olha só, eles tinham a missão de quê? De ensinar a religião católica e a língua portuguesa para quem? Para os indígenas. Ou seja, mantê-los cada vez mais escravizados, gente. Essa é a palavra. Porque a exploração aí do índio era muito grande. E como eles eram ingênuos, como eu falei para vocês até na aula passada, eles não tinham essa maldade toda que eles tinham, porque aqui tinha todo o interesse por trás, não é isso? E eles acabavam o quê? Ah, tô aqui. Eles não tinham essa noção de que, de uma certa forma, eles que eram os donos ali do Brasil, porque eles já moravam lá, os portugueses que chegaram lá invadindo e tomando tudo, mas eles acabaram acatando, né? Eles sentiam como se realmente os portugueses fossem donos dele mesmo, de fato. E em 1554, os jesuítas fundaram o que, ó? Um colégio que mais tarde vai dar origem à vila de São Paulo, de Piratininga, onde atualmente estão localizadas a cidade de São Paulo. Olha só o que eu acabei de falar naquela hora. Que muitos desses colégios, eles viram o quê? Vilas, certo? E aqui ele diz o quê, ó? Que mais tarde vai dar origem a São Paulo, a vila, né? De São Paulo, de Piratinga. Onde atualmente essa vila é o quê? É localizada lá na cidade de São Paulo. Eu vou passar um vídeo para vocês, gente, em que vai falar da primeira capital do Brasil. E aí, vocês ouvem, por favor, prestem atenção, que eu vou fazer alguns questionamentos para a gente entender melhor. E aí, você ouvindo, você vai perceber de que cidade está sendo falada, tá bom? Bora lá. Oh, perdão, ainda não é a hora, olha. Desculpa, gente. Observe as imagens e leia as legendas. Ó, aqui ele vai mostrar mais alguns colégios, ó. Aqui tá mostrando o pátio de Calixto, não, Colégio do Benedito Calixto. Isso aqui é uma imagem, tá, gente? É um desenho que eles fizeram, olhos sobre a tela, no final dos anos de 1800. Olha só como era grande. Aqui eles ensinavam essa religião para os indígenas. Olha aí. Outro colégio aí, agora no município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2013. O colégio foi o que deu origem a quem? A Vila São Paulo, que foi o que eu tinha falado anteriormente, né? Ó, passou por várias modificações ao longo do tempo e atualmente ele abriga uma igreja, um museu e uma biblioteca. Olha só que interessante, gente, que bonito. Isso atualmente, né, no caso. Ali foi construído no ano... o nome da vila lá, São Paulo, tem várias modificações, é isso que realmente acontece. Você não vai encontrar os patrimônios de antigamente iguais. Eles vão permanecer, mas, no entanto, ele passa por várias modificações. E por que é tão importante para a história da cidade de São Paulo a preservação de parte do pátio do colégio? Para quê? Por que é tão importante essa conservação? Hein? Aliás, essa preservação. Para quê, gente? Olha o que ele diz aqui, ó. Porque o colégio, ele representa o quê? Um marco histórico, foi o que eu acabei de dizer. Eles só vão, eles não vão modificando totalmente. Eles vão fazendo pequenas reformas, mas a essência daquele local, ela permanece, porque ele faz parte do patrimônio. Olha aí, ó. Porque o colégio representa um marco histórico do surgimento de quê? Da vila. Olha, falando da vila novamente, que deu origem ao município de São Paulo. Trata-se de quê? Portanto, da preservação da memória da cidade. Olha a importância, gente, dessa preservação, porque ele vai falar um pouco da história da cidade. Você vai conhecer um pouco a história da cidade. Então, bora lá. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É agora o vídeo, tá bom? Agora que nós vamos ver o vídeo. Na verdade, é mais para ouvir. Vai aparecer aqui uma telinha, mas eu quero que vocês ouçam para ver de que cidade que vai falar, tá bom? Bora lá?
descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, a saudade sai bagunçando enquanto sai da cidade. Deixa eu falar Salvador. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade sai bagunçando enquanto sai da cidade. Deixa eu falar pra você. Divide, Salvador. Dizem que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz que cidade que você. Divide, Salvador. Dizem que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz que cidade que você. Todo dia acorda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Quem vigia, compra treva, escapulário, bota seu cordão de alho, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade sai bagunçando enquanto sai da cidade. Deixa eu falar Salvador. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade sai bagunçando enquanto sai da cidade. Deixa eu falar pra você. Divide, Salvador. Dizem que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você. Divide, Salvador. Dizem que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você. Divide, Salvador. Se divide, Salvador. Pronto. E aí, gente, de que cidade tava falando aí essa música? E aí? Salvador. E olha o que ele fala na letra, que Salvador era dividido, ó, em duas partes. Qual eram as partes? Cidade alta e a cidade baixa. E era aí que era definido, gente, quem estava lá no topo e quem não estava. Se você estiver prestando atenção na letra da música, ele vai falar de Salvador, vai dizer que ela foi dividida em duas partes, cidade alta e cidade baixa, vai dizer quem morava em cada parte. Se você não ouviu tão bem ou não prestou bastante atenção, você depois pode olhar no YouTube, tá bom? O nome da música é essa aqui, ó. Baianos, né? Daqui é o nome de quem fez, aliás, de quem tá cantando. E o nome da música é Duas Cidades, tá bom? Se você não entendeu muito bem, não deu pra ouvir tão bem, mas eu acredito que vai dar. Se você prestar bastante atenção na letra da música, você vai entender. Por que eu passei isso aí? Porque o Salvador, gente, foi a primeira capital aqui do nosso Brasil. E sim, ela foi dividida em duas partes, cidade alta e cidade baixa. Nesses próximos slides, a gente vai explicar mais minuciosamente em relação a isso aí. Olha só, que para melhorar a administração da colônia e garantir a posse das terras, ao ano 1549, o governo português enviou uma expedição ao Brasil. Era comandada por quem? Tomé de Souza. Para quê? Para fundar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. Olha aí porque que a tia passou a música para vocês entenderem melhor. Olha só essa imagem. Olha a estátua de Tomé de Souza. Está em frente à Câmara Municipal de Salvador, no estado da Bahia. Isso aqui é no ano de 2016. Claro, já passou por várias transformações. Tia, ainda existe? Existe sim. Essa estátua ainda hoje está lá. Como eu falei, isso aqui faz parte de alguns patrimônios históricos da cidade, né? Isso aqui é um cartão postal, um cartão de visita. Quem visita Salvador, por exemplo, geralmente vai lá dar uma olhada nesse local aqui, que foi bem marcante. Olha só, é a cidade, ou seja, Salvador, ela seria a sede do governo português no Brasil. O local onde estabeleceriam o governador Tomé de Souza e outros funcionários enviados pelo rei de Portugal. Então era lá que eles iam comandar toda a parte que eles queriam explorar do Brasil. Ou seja, eles tomaram posse, né? Trouxeram a questão da igreja,
tentaram botar os índios para justamente entrar nesse catolicismo, tomaram mesmo posse, fizeram sede do governo lá na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Salvador foi construída, ó, aonde? No alto de um morro. Pra quê, gente? Olha por que ela é dividida em cidade alta e cidade baixa. Tava lá no alto pra quê? Para dificultar os ataques indígenas e de povos estrangeiros. Porque chegou o momento da vida dos índios que eles se revoltaram. Então, antes que isso acontecesse, eles já até poderiam prever que isso pudesse acontecer. Então, a cidade foi construída numa parte alta, justamente para isso, para evitar esses ataques. Na parte alta também, olha o que teria lá. Seria construído os prédios ligados à igreja e ao governo. Olha só, se juntando aí os dois, justamente para tomar mais posse, para, como é que se diz? Para realmente o Brasil ser totalmente dele. Juntou a igreja com o governo, como a Câmara Municipal e o Palácio do Governador. Olha só o que era localizado nessa parte alta. E olha a intenção dele, gente, dificultar. Caso os indígenas começassem a se revoltar, porque eles se revoltam sim, mas eles já fizeram, já imaginando caso isso fosse acontecer. Já na parte baixa, olha só a musiquinha novamente, cidade alta e cidade baixa. O que tinha? Era próximo ao mar. Ficaria o restante das casas e os armazéns. As construções eram muito simples, todas feitas de barro amassado. Para quê? Para reforçar a segurança ao redor da cidade, foram construídos muros e fossos. O que são os fossos? São os buracos em torno deles. Olha aí que mesmo na parte baixa da cidade, eles também tomavam esse cuidado. O medo, né, gente? Porque de uma certa forma, eles sabiam que não estava sendo totalmente correto o que eles estavam fazendo aqui, né? Tomaram posse, disseram que era deles, e aí eles foram começando a tomar todos os cuidados para que quando houvesse alguma revolta, eles pudessem se defender. Olha aí, ó, como era Salvador, isso aqui na construção da cidade de Salvador, como ela era. Gente, muita coisa, na verdade, não é que foi modificada, ela foi reformada, mas muita coisa lá na cidade de Salvador, que é dita como patrimônio mesmo da cidade, permanece. Só há uma reforma, né? Passa por algumas transformações, mas os patrimônios mesmo da cidade, eles permanecem. Aqui, olha a planta da cidade de Salvador, olha ali a legenda. O que for de verde aqui é a cidade alta. O que tiver de laranja é a cidade baixa. E o roxinho aqui, ó, é o muro da cidade. Vamos ver o que está na parte alta da cidade. Ó, as letras, de acordo com as letras, olha só. Temos a letra C, a letra B, a letra D, a letra G. E vamos ver quem está lá, ó. Na letra A, vamos localizar a letra A por aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu estou achando. Aqui, ó. A letra A é o Palácio do Governador. Tá onde, ó? Na cidade alta, claro, né? A guarita, que é o Bzinho aqui, ó. No roxinho, ó. São quem? Os muros. É só acompanhar a legenda, gente. A igreja, que é a letra C, ó, também está na cidade alta. Letra D, a Câmara Municipal, também. Observe aí que é só, ó, o top dos tops, né? Tá aqui na cidade alta, aqui no São Besta. Olha lá a letra E, o armazém, que já está na cidade baixa, que nós vimos anteriormente, né? Quais são as coisas que estavam nessa cidade baixa. Os hospitais, a letra F, vamos ver se eu localizo aqui a letrinha F. Aqui, ó, hospitais. Portal da cidade, olha aqui no roxinho também, que era nos muros, nas proximidades, né? E letra H, o fosso em torno dos muros, olha isso aqui, ó, os buracos. Olha por que é tão importante essa questão da legenda, para você saber o que é que indica cada um. E aqui está dizendo, né, que é a planta da cidade, no ano de 1549. Pois é, então bora lá para a próxima. Olha só, diz aqui que as partes mais antigas de Salvador são conhecidas como cidade alta e cidade baixa, é o que a tia faz a hora que fala. Na parte baixa localiza-se um porto e um grande mercado. Aí ele vai mostrar imagens, olha só, da cidade baixa de Salvador, olha aí o porto, tá vendo? Os mercados
Isso aqui é na parte baixa de Salvador. Era onde ficavam as partes, vamos dizer assim, quando a gente fala alto e baixo, a gente já imagina o pessoal grande, né, os tops e os que têm a classe mais baixa. Na parte alta está quem, ó? Alguns dos mais importantes prédios históricos da cidade, como a Igreja de São Francisco e o Palácio do Rio Branco. Olha aí a imagem da Igreja de São Francisco. Está na parte alta de Salvador. E o Palácio Rio Branco, que também está na parte alta, na Cidade Alta. Por isso que eu disse, ela foi dividida em duas partes, Cidade Alta e Cidade Baixa. Acho que deu para vocês terem mais ou menos noção de quem realmente comandava e mandava aqui no Brasil. Que com certeza não eram os índios, muito pelo contrário, eles eram explorados e escravizados. Espero que tenha ficado bem fixo. E aí nós vamos para a nossa atividade de casa. Qual seria? Vocês vão recordar o conteúdo anterior, que nós falamos sobre o quê? Os primeiros habitantes do Brasil, e depois vão responder a página 112, 113 e 117 do seu livro de história, né? O volume 2, Farias Brito. Lembrando o quê, gente? Que aqui dentro desses slides a tia fez alguns questionamentos e respondeu também alguns questionamentos. Essas páginas aqui são as que não foram respondidas. Eu espero que tenha ficado bem nítido, bem claro para vocês sobre isso, tá bom? Estudem mais, cada vez mais. Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!